Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje a gente vai falar sobre saúde, sobre medicina, sobre o Conselho Regional de Medicina, sobre a atuação desse conselho, sobre as fiscalizações. Vamos conversar com o presidente do conselho, Dr. João Morafé, e saber dele como é que está a atuação do conselho, que tem como, digamos assim, como função principal a fiscalização do setor de saúde, do exercício da profissão de medicina no estado do Piauí. Tudo bom, doutor João? Tudo bem. Doutor Morafé. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com meu amigo Douglas, amigo de longas datas, né? datas, à disposição. Desde a época do Andréas Versalhes, um colégio que tinha aqui, era cursinho, né? Cursinho e colégio também, depois virou um colégio tradicional. E a gente se conheceu lá, salvo engano, em 1979, por aí, né? Exatamente. Já faz uns 3 aninhos, né? Doutor Morafé, o senhor está à frente do CRM do Piauí já mais de 2 anos. Eu sou conselheiro há 12 anos. Sim, como presidente, né? E como presidente há quase 2 anos. Completará 2 anos em outubro. Né? Agora, daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses. Então, nós enfrentamos essa batalha aí, assumimos esse encargo. É um cargo honorífico, é um cargo que exige responsabilidade, tem demandas e responsabilidades. Então, é um cargo que é um compromisso que eu assumi com determinação. Também eu estou em outra fase da vida, perto de me aposentar do serviço público. Então, eu exerço o cargo como missão. Como sacerdócio, né? E como é que o senhor avalia esses 2 anos que o senhor se encontra à frente do CRM? O que mudou? O que o senhor conseguiria destacar para os nossos internautas aqui? Eu entendo que nós assumimos essa missão com a função de aproximar o médico do Conselho Regional de Medicina. Nós mudamos muitos paradigmas, estamos interiorizando o Conselho Regional de Medicina no Piauí todo, levando o CRM ao interior do Piauí, aproximando os médicos do CRM. A função institucional é defender a sociedade e a boa medicina. Então, nós já tivemos 4 CRM itinerantes. O CRM muda para uma cidade do interior. Quando o senhor fala em interiorização, é através desse serviço, desse trabalho itinerante, ou é abrindo escritórios e representação nas cidades polo? As duas coisas. O CRM, nós temos uma unidade em Picos e outra em Parnaíba. No litoral. No litoral. Mas aliado aí nós estamos designando conselheiros, nomeando conselheiros delegados para várias cidades do Piauí, para poder justamente ter o CRM, um delegado, um representante do CRM em muitas cidades importantes. Quando o senhor falou nessa fiscalização, o CRM do Piauí tem quantos médicos nessa atuação, nesse trabalho? Nós temos 2 médicos fiscais que são contratados pelo CRM e somos 41 conselheiros que têm a função também de fiscalizar. Né? Então, nós são 43 pessoas, médicos, para fiscalizar todo o Piauí. É uma atividade complexa que envolve muita coisa, mas nós mudamos muito a realidade durante esses 2 anos. Quando o senhor fala em fiscalização, o CRM fiscaliza exatamente o quê? São faculdades, são prefeituras, são consultórios? Como é que se dá isso? E de que forma? É através de denúncia ou é de ofício, digamos assim? Nós podemos fiscalizar de ofício e podemos fiscalizar quando há uma demanda, uma denúncia do Ministério Público ou alguém, uma pessoa da sociedade que denuncia. Nós fiscalizamos a atividade médica. A função institucional é fiscalizar a atividade médica. Só que a atividade médica ela não fica isoladamente sem as condições de trabalho. Então tem que ter condições de trabalho
E como nós fiscalizamos a boa medicina, nós fiscalizamos os hospitais, as unidades básicas, como está o andamento da atividade médica naquele estabelecimento. Se não estiver garantindo um mínimo de segurança para os pacientes, para o médico, para a sociedade, aí a gente toma as atitudes cabíveis. O senhor tocou num assunto bem interessante. Recentemente a mídia andou divulgando, não só local, mas também nacional, muitas ações dentro de hospitais. Nós tivemos inclusive um caso assim extremo em Fortaleza, onde a pessoa entrou, assassinou inclusive um profissional médico. Eu não sei se era exatamente médico ou se era da enfermagem, mas situações assim têm se tornado comum. O que o CRM pode fazer nesses casos? É uma preocupação muito grande a segurança dos profissionais de saúde, principalmente os médicos, nos estabelecimentos de saúde, principalmente de urgência, porque a demanda é grande, são situações conflitantes, já chegam com problemas e estressados, e aquela relação ela deve ter pelo menos um mínimo de segurança. Então é uma preocupação grande. Nós sempre exigimos do poder público a garantia da segurança dos médicos e profissionais de saúde no estabelecimento. Bom, não é muito comum, mas acontece também muitos falsos médicos. A mídia também tem divulgado isso muito. No Piauí nem tanto. No Maranhão ocorre com muito mais frequência. Mas e aí, como é que o CRM toma conhecimento disso? Como é que vai agir? É nessa fiscalização ou isso parte de fora da sociedade, do próprio paciente? Nós descobrimos médicos falsos quando fizermos uma fiscalização, há pessoas tentando registrar no Conselho Regional de Medicina para obter o CRM. Já houve casos assim? Sim. Há uns 3 anos, 7 médicos registraram no CRM e foram descobertos que depois, quando se procurou a autenticidade dos documentos, eram falsos, foram cancelados. Era gente daqui, do Piauí, era de fora, o senhor recorda? De fora. E o ano passado nós prendemos uma pessoa que tentou registrar o CRM no Piauí. Nós o prendemos em flagrante delito e a Polícia Federal o conduziu para o Departamento de Polícia Federal e abriu inquérito criminal por registro ilegal do documento que estava. Documento falso. Documento falso. Inclusive, na maioria, documentos federais. Se ele estava apresentando de uma faculdade federal, né? Ele tinha um diploma falsificado da nova FAP. Que termina sendo homologado pela federal, não é isso? Exatamente. Bom, vamos falar num outro assunto. Outro dia, eu até já comentei isso com o senhor, eu estive lá no CRM, por acaso tinham 3 cubanos, na verdade não eram cubanos, 3 brasileiros que formaram na faculdade, na Escola de Medicina de Havana, em Cuba. A pessoa formou, vem simplesmente registrar, precisa passar por aquele exame do Revalida. Como é que é esse processo? É obrigado a passar pelo Revalida, a prova para avaliar a capacidade técnica de exercer a medicina no Brasil. Isso é uma prova que normalmente esses estrangeiros que fazem a prova, 80%, 90% são reprovados. Então, mas existe outro procedimento que é vir para o Brasil, fazer um processo de capacitação e depois faz a prova. Mas houveram situações como um Revalida simplificado. Passava um mês, faziam alguns procedimentos e eram, vamos dizer, autorizados, recebiam o diploma de Revalida e aí a gente era obrigado a registrar. Mas uma faculdade do Goiás, em Gurupi, ela tinha esse procedimento
e muitos judicializaram, os CRM judicializaram, e hoje a situação está mais resolvida com relação ao revalida. A prova é obrigatória. Doutor, durante a pandemia, houve muito ingresso de médicos estrangeiros no Brasil? Sim, houve muito ingresso. E outro problema, além do ingresso desses estrangeiros, por lei foi autorizado exercer a medicina sem registrar no Conselho Regional de Medicina. Sem fazer o revalida e sem registrar. Sem registrar. Registrava apenas no Ministério da Saúde. Mas eles iam com uma função específica para um programa somente. Doutor, havia durante o Mais Médicos uma crítica muito severa em relação também aos critérios de contratação desses profissionais com relação à própria formação. Havia uma suspeita de que nem todos eram médicos, sobretudo os cubanos. O que o senhor diz a respeito disso? Houveram essas suspeitas, por isso a necessidade de fazer o revalida, fazer uma prova para avaliar a capacidade técnica para exercer a medicina no Brasil. É um risco muito grande um médico que a gente não conhece vamos dizer, a sua formação, exercer a medicina e causar dano à sociedade. Muito bem. Eu queria só fazer um parênteses aqui e pedir um segundo aí, 1 minuto para o senhor, que eu quero fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, as pessoas, as empresas que nos ajudam a fazer esse podcast, e eu queria mandar um abraço muito especial para todos que fazem a Estrada Mob, também o Senac, o Sesc, o Serviço Social do Comércio, a AproSoja, lá na região dos Cerrados, a Léo Madeiras, do nosso amigo Marcos, a Elo Engenharia, o Movimento Empreender Piauí, o MOVE, a Automaster, a Pneubec, também Gustavo Ramalho, Hotsat, Socimol e a Pax União. São pessoas que acreditam nesse trabalho e que dão o suporte, nos dão o apoio para a gente continuar toda semana trazendo um assunto pertinente, um assunto que tem relevância junto à sociedade do estado do Piauí. Nosso compromisso aqui é com o empreendedorismo e é com as coisas positivas que acontecem no nosso estado. Bom, doutor, eu estou entrevistando aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí, doutor João Moura Fé. Doutor João, uma coisa que me chamou a atenção antes do senhor chegar, eu estava pesquisando na internet, é o MEC, o Ministério da Educação e também o Ministério da Saúde, anunciaram novas regras de fiscalização dos cursos de medicina em todo o território nacional. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essa importância que o CRM fiscaliza, mas é importante também o governo, através desses dois ministérios, fazerem esse trabalho. O governo, o Estado em si, ele tem essa autonomia de fiscalizar através do Ministério da Educação e preza pela qualidade das faculdades, é a função do Ministério da Educação. Porém, ela está autorizando autorizando o funcionamento de faculdades de uma maneira desenfreada. Então, o aumento da quantidade de faculdades no Brasil é muito grande, em lugares remotos, sem a mínima condição de formação. É um contrassenso, na verdade, né? É um contrassenso. Autorizar e depois fiscalizar ou tentar fechar de uma maneira que poderia ter sido prevenida evitado, antes. Né? É porque aqui a fiscalização deles é especificamente nos cursos de medicina. A gente aqui, salvo engano, são 11 faculdades de medicina no Piauí. Aqui na capital são 5 particulares, mais a federal e a estadual, não é isso? Ou não? Ou é contando com elas? Faculdade, não, fora elas. Fora elas, né? Então, assim, a gente aqui na capital não pode se queixar da qualidade dessas faculdades, né? A questão de estrutura física, a questão dos próprios profissionais do corpo docente, mas se for para o interior do estado, se for para o interior do Maranhão aqui do lado, a situação fica a desejar.
A autorização para funcionar a faculdade deveria ter critérios mais objetivos e critérios mais complexos, mais rigorosos. Então, não poderia autorizar simplesmente para uma faculdade que não tem hospital, que não tem hospital-escola para ter um bom treinamento, uma boa prática, fazer o internato, que é a prática médica, né? Então, é um risco muito grande. Eu acho que esse problema deveria ser resolvido logo no início. Só autorizar a faculdade que tivesse condições de funcionamento. Deixa eu tocar agora no assunto, doutor Morafé, que é relacionado ao polo de saúde de Teresina, que o Piauí já foi uma grande referência em todo o país. Eu digo isso porque, como jornalista, eu fiz muitas reportagens aqui em Teresina. Eu me lembro que uma vez eu fui no pronto-socorro e tinha paciente da Guiana, de outro país, que buscou... a Guiana fica ali em cima vamos dizer assim, do Amazonas, do Pará, um pouco mais em cima. E eles procuraram medicina no Pará, não encontraram e foram orientados a vir para Teresina. Aqui mesmo, na nossa capital, eu também registrei a presença de gente que vinha de Brasília, de Minas Gerais, dos estados do Nordeste como um todo. E, salvo engano, parece que Teresina está perdendo um pouco digamos, esse título de polo de saúde no Nordeste. O que está acontecendo? Não, Teresina ainda é um grande polo de saúde. Nós temos médicos competentes, médicos qualificados, especializados. O que existe é o setor público, que está cada vez mais sucateado, condições de trabalho ruins para os médicos. Então, às vezes, a prestação de saúde para a população fica ruim. Vocês sabem que a medicina é muito cara, nós temos, vamos dizer, os recursos são finitos e as demandas são infinitas. Então, medicina é cara. Né? E a gente vê que o Estado não tem condições ou não garante essa qualidade de medicina para a população, principalmente no setor público. Mas os médicos são qualificados, tem muita gente que faz muitos procedimentos. Ainda continua um polo de saúde muito grande e a demanda em Teresina é muito boa, só que hoje até o interior já está começando principalmente nos polos, Parnaíba, Picos, Floriano e no sul, já está se qualificando para tem uma boa medicina também, que já atende uma população. Não resta a menor dúvida que a medicina particular no Piauí é de uma excelência inquestionável. Eu queria até registrar aqui, outro dia eu fui na casa de um amigo e ele estava hospedando um casal que veio de São Paulo para se consultar e, salvo engano, ia fazer uma cirurgia com um neurologista aqui na Pissarra, eu não estou recordando o nome dele agora, mas diz que esse neurologista é uma referência no Brasil e que recebe pacientes do país inteiro. Então, assim, a medicina, nesse aspecto, ela é inquestionável. Mas a gente estava falando, até porque já teve um outro médico aqui que respaldou o que a gente está falando, que é dizendo que no Ceará e no Maranhão está havendo um certo crescimento da medicina particular e que isso estaria afetando, de certa forma, os nossos serviços aqui, a prestação desses serviços aqui. Por exemplo, a demanda que vinha para cá, hoje já não é tanta, porque já conta com serviços no Ceará e no Maranhão. A necessidade de cada local de crescer, de evoluir, a necessidade de prestar um atendimento faz com que disperse mais aqueles pacientes que viriam para Teresina. Se no local que ele mora já tiver o serviço, ele vai ser atendido lá. Mas em termos de qualidade, hoje nós já temos até a mudança de paradigma. Muitos médicos no Piauí vão operar em São Paulo. E vice-versa. E vice-versa. A cirurgia robótica, lá, nós não temos o robô em Teresina, mas muitos médicos atendem aqui, e principalmente na urologia e otorrino, eles vão operar em São Paulo, lá no Aster, no Sírio-Libanês, porque lá tem um robô
E o médico vai lá, leva o paciente e vai opera lá. Então, em termos de qualidade da profissão médica, nós temos bons médicos no Piauí e com muitas especialidades. Agora eu vou tocar na ferida, que é uma crítica que se faz muito. Teresina não. O Piauí tem um número razoável de profissionais da área da saúde, sobretudo da medicina, médicos. Entretanto, o interior do estado ainda é muito carente de médico. Há uma concentração muito forte, muito grande na capital. O que pode ser feito para atrair esses profissionais para o interior? O problema é porque no interior não há condições de trabalho. Então, o médico que vai para o interior, ele não consegue praticar a medicina que deve. Por isso que se concentra na capital, porque a capital tem mais condições de trabalho. O interior não tem resolutividade no tratamento das doenças. E é o Piauí todo. O interior é muito ruim em medicina. Existem os polos de saúde, então que fazem o atendimento, que tenha uma certa resolutividade, mas a maioria dos municípios, mais de 80%, 90%, não tem resolutividade. As prefeituras também não ajudam, né? O governo do estado parece-me que está pecando um pouco nesta área de interiorizar a prestação do serviço de saúde de qualidade, e as prefeituras, muitas nem têm condições de montar, de equipar o hospital com o que há, digamos assim, com o básico. Um município pequeno, foi criado com 3, 5 mil habitantes, ele não tem dinheiro para custear as despesas, os gastos com a saúde. As verbas são muito pequenas e então ocorre isso. Então o médico vem para a capital porque o interior não tem condição de trabalho. A solução seria dar condições de trabalho no hospital, no interior de cada cidade. Agora, por outro lado, a gente há de reconhecer que existem as cidades polo, por exemplo, no sul do estado você tem Picos, que é uma grande referência nessa área. O senhor falou que lá já tem inclusive CRM, né? Nós temos no sul aqui, no norte, aliás, nós temos o litoral, que eu conheço particularmente e tem já é suprido de certa forma, vem para Teresina só em último caso. Então, assim, se nós tivéssemos nas micro-regiões hospitais públicos e privados de referência, nós teríamos um avanço substancial. Com certeza. A resolutividade seria maior. Algumas coisas não vêm para Teresina, mas outras, a maioria vem. Do interior todo não tem resolutividade. O município tem uma atividade que é clássica, é ambulância-terapia. Ambulância-terapia, eu ia falar nisso agora. Acontece que com a municipalização, o dinheiro, por exemplo, para Teresina, teoricamente, é para os cidadãos teresinenses. Então o dinheiro que vem é para eles. Só que Teresina atende o Piauí todo e outras pessoas como a gente Maranhão, já falou, de Pará, outros estados. Isso aí a gente acompanha. Já houve uma tentativa, salvo engano, de se criar uma espécie de uma câmara de compensação, onde o Piauí seria ressarcido. Isso nunca foi implementado. Foi implementado, mas ocorre dificuldade no pagamento. A questão é financeira, realmente. Por exemplo, com essa Câmara de Compensação no Piauí, Maranhão, Timon, Teresina, ocorre, mas o dinheiro não vem. Presidente, durante muito tempo a gente ouviu também uma reclamação muito grande da área médica com relação ao pagamento dos planos de saúde. Isso mudou, melhorou? Não, cada vez pior, né? Os planos de saúde estão pagando pouco para os médicos, né? Os procedimentos são muito baixos, eles cobram dos beneficiários e, como eu disse, os procedimentos são muito caros. Se não houver uma otimização dos recursos, o plano de saúde não aguenta, o beneficiário não aguenta pagar também, porque a saúde é muito cara. E aí, com isso, a maioria dos médicos não querem atender pelos convênios. O plano de saúde cobra muito caro mesmo. Eu falo isso levando em consideração a minha situação. Eu tenho 63 anos.
não sou doente, não tenho nenhuma comorbidade. E eu tenho um plano de saúde que eu pago R$ 1.800 por mês. E eu uso esse plano de saúde basicamente para fazer uma consulta de vista, uma vez por ano, e talvez uma ou duas outra especialidade, coisa muito rara. Então é muito caro um plano de saúde. É, muito caro, e hoje nós temos as próteses, as órteses, que são caríssimas. Você pode pagar R$ 1.800 por mês, não utilizar, passar 10 anos sem utilizar, e de repente precisar uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia ortopédica, que precisa usar uma prótese, é por isso que eu pago. E esse dinheiro em 10 anos não se capitalizou para custear o gasto que há. Uma UTI é muito cara, os procedimentos são caros, os recursos são, como eu disse, são finitos, e as nossas necessidades são grandes. Presidente, eu vou aproveitar a sua vinda aqui, e eu sei que o senhor tem um compromisso logo depois, né? Vai ser mais essa pergunta e depois a gente vai encerrar, porque o senhor tem uma outra entrevista numa emissora de TV. Mas assim, nós atravessamos uma pandemia que nos pegou de surpresa e houve muitos problemas, né? A gente teve tanto problema que a gente teve quase 800 mil mortes no Brasil, né? Mas o que eu queria saber do senhor é o seguinte: essas vacinas que foram criadas à época e foram num tempo recorde, e o brasileiro depositou toda a fé do mundo nessas vacinas. A mídia fez questão de convencer todo mundo de que a salvação eram as vacinas. E hoje a gente está encontrando um número cada vez maior de pessoas com problema cardíaco, atletas tendo morrendo em campo, morrendo em atividade. O senhor associa isso de alguma forma à vacina? A gente não pode comprovar, associar esses eventos a uma vacina. A vacinação é importante, nós temos vacinas estabelecidas, mas a vacina que foi criada desenvolvida para a pandemia, para o Covid, o SARS-CoV, ela foi criada muito rápida, nós não testamos em humanos. E a tecnologia que foi usada, né, ela é uma tecnologia nova, um RNA mensageiro, então nós não sabemos ainda a longo prazo quais as consequências. Ocorreu a vacinação, a pandemia passou, e ainda aparecem casos de Covid, mas nós não podemos afirmar com certeza absoluta quais as consequências a longo prazo, até porque elas não foram testadas antes, né? Então, nós estávamos na pandemia, uma emergência, tivemos que usá-la, e era essa a única alternativa que nós tínhamos no momento. Eu lhe perguntei isso até porque tem um caso aqui bem interessante de uma família, e é uma matéria recente, é do mês passado, de uma família de uma promotora de justiça que morreu após a vacina da Covid, e ela entrou na justiça, e a AstraZeneca, aquela de Oxford, vai indenizar a família em R$3.750.000. Então, assim, pelo menos nesse caso, está havendo alguma associação, né? Alguns casos, a vacina foi associada à trombose, um aumento de trombose nos pacientes, e ocorreram algumas mortes, mas, assim, são riscos inerentes a qualquer procedimento, como se anda de avião, como atravessa uma rua, mas nós observamos isso, que o aumento da possibilidade de ter trombose ou embolia pulmonar ocorria, e como ocorria também sem a vacinação, que a própria doença já dava, né? Mas a vacinação, houve essa associação, e está na bula que há essa associação, né? O que chama a atenção nesse caso, especificamente das vacinas, foi o fato dos laboratórios não se recusarem terminantemente a assumir qualquer risco na aplicação delas. Isso é uma coisa que ainda precisa ser explicada muito bem
porque é estranho você criar uma medicação, uma vacina, sobretudo, e dizer, não, ela é boa, ela resolve, mas eu não assumo compromisso nenhum. É nesse aspecto que criou uma celeuma. O pior de tudo é obrigar a todo mundo a se vacinar por questão de saúde pública. Ninguém pode obrigar a fazer isso. A gente pode... Ninguém podia até então. Pois é. Mas legalmente não pode obrigar. A lei não proíbe nem a pessoa... Você tem formação jurídica também, né, na área do direito. Exatamente. Sou bacharel em direito. A lei não proíbe a pessoa suicidar. E ela dá o direito do paciente se recusar a não tomar a vacina. Agora, se a pessoa adoecer, o Estado pode obrigar a ele a uma reclusão. Então, para não passar para os outros. Mas não pode proibir, obrigar todas as crianças a se vacinarem. O Estado não pode fazer isso, legalmente não pode. Então, eu acho até, vamos dizer um crime, mas uma agressão muito grande obrigar as crianças a vacinarem por uma vacina que ainda é duvidosa. Se a criança é a que menos tem... Se sujeita, né? Menos está sujeita a contrair, né? Ou se contrai benigno, de efeito benigno, né? Então, os riscos, a meu ver, são maiores do que os benefícios, né? Bom, nós chegamos ao final do nosso Business Cast de hoje. Eu entrevistei o Dr. João Mourafé, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí. E o senhor agora tem 1 minuto para se dirigir à cidade, ao Estado ou mesmo aos seus pares, falar sobre o seu trabalho à frente do CRM. Quero dizer a toda a sociedade piauiense, aos médicos, que o Conselho Regional de Medicina está à disposição de todos. Qualquer caso, qualquer necessidade, que procure ao Conselho, denuncie as condições de trabalho, denuncie qualquer situação, que o Conselho Regional de Medicina está disponível para tomar qualquer atitude que seja ao alcance da função institucional do Conselho Regional de Medicina. Muito obrigado, então, ao presidente do Conselho Regional, o CRM Piauí, Dr. João Mourafé. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade, prazer em vê-lo. Obrigado. Obrigado, dizemos nós. E a você, já sabe, toda semana nós temos um episódio novo do Business Cast. Até a próxima semana.